A gente fala agora de economia, gente, porque o IGPM, conhecido como a inflação do aluguel, subiu 0,59% em junho e com esse resultado, esse índice acumula uma alta de 8,16% no ano e de 10,70% em 12 meses. Assunto para ela, nossa analista de economia, a Priscila Yazbek. Pri, tudo está subindo, o índice do aluguel, no fim das contas, não poderia ficar para trás, né? É isso mesmo, Muriel. Bom dia mais uma vez, bom dia a todos que nos acompanham. Os dados da economia nesse momento, eles estão mistos, né? Então, a gente precisa fazer algumas ressalvas, porque por mais que esteja subindo, foi uma desaceleração frente ao mês anterior. Também veio abaixo do esperado esse dado do IGPM. Então, a gente vai comemorando pequenas vitórias, alguns dados que vão saindo mais positivos e também faz muitas ponderações, porque o cenário econômico nesse momento, tanto aqui no Brasil quanto no mundo, é um cenário realmente complicado, com juros subindo e inflação pressionada. Feito esse preâmbulo aqui, digamos, a gente vai partir então para essa análise aí dos dados. Então, o IGPM ficou em 0,59% em junho, ante 0,52% em maio, então teve uma aceleração do índice, mas ele ficou abaixo da projeção do mercado, que era de 0,69%. O mercado esperava uma inflação do IGPM um pouquinho maior. Ele acumula essa alta, então, de 8% no ano e de 10,70% em 12 meses. Um dos grandes destaques do IGPM, que é um índice muito usado na correção do aluguel, foi o componente do IPA. Então, o IGPM ele é dividido em 3 subíndices e um deles é o índice ao produtor amplo, né, que mede os preços no atacado. Esse índice ficou no menor patamar em 12 meses desde julho de 2020. Ficou com uma alta acumulada aí de cerca de 10% aí em 12 meses, o IPA, sendo que a última vez que tinha ficado aí nesse patamar foi lá em 2020. Então, isso aconteceu por causa do minério de ferro, que deu uma desacelerada, também por causa de alguns grãos, isso reduziu o IPA, deu uma desacelerada no IPA, com isso ele ficou no menor patamar desde 2020. Ainda assim, o índice sobe muito por causa de alguns alimentos, então leite, por exemplo, foi um dos alimentos que está em destaque aí dentro do IGPM, e os combustíveis. Então, o óleo diesel, por exemplo, foi um dos principais itens aí de pressão para o IGPM neste mês. A gente vai ver agora uma comparação entre o IGPM, que é esse índice usado para a correção dos aluguéis, e também o IPCA, que é o índice oficial de inflação. Então, a gente tem aí o histórico desde janeiro, dá para perceber, então, por isso que eu falei que tem que fazer uma leitura ponderada desses dados. Então, o IGPM, ele estava em 17% em janeiro, ele vem desacelerando e agora está, então, nesse menor patamar no dado acumulado de 12 meses, desde já alguns anos, no caso a gente falou aí do IPA, que é desde 2020, mas então ele vem desacelerando e caiu então para 10,7% em junho, apesar de do dado mensal ele ter acelerado. Em comparação, o IPCA, que é o índice oficial de inflação, ele vem subindo, né? Então estava em 10,38% em janeiro e agora está em quase 12%. E vale lembrar que em 2021 o IGPM chegou a bater 38% e o IPCA ficou ali perto dos 10%, 11%. Então, muitas pessoas que têm o aluguel corrigido pelo IGPM tentaram fazer uma troca do IGPM pelo IPCA, teve até projeto no Congresso prevendo isso, porque o IPCA estava mais baixo. Agora, então, o IGPM ele volta a ficar abaixo do IPCA, então isso favorece aí quem tem contrato de aluguel reajustado pelo IGPM. E aí a Fundação Getúlio Vargas, ela está fazendo um novo índice que ele acompanha mais a variação do aluguel, justamente para não ter essa distorção. Então, o IGPM ele foi adotado como índice que corrige o aluguel, porque uma parte daqueles 3 subcomponentes do IGPM é o INCC, que mede os preços de construção, então o mercado foi adotando o IGPM como correção de aluguel, mas acontecem essas distorções de tempos em tempos. Então agora o IGPM deu uma acalmada, está abaixo do IPCA, mas ainda assim é uma inflação muito alta, né? Acima de 2 dígitos em 12 meses. Isso aí, pelo menos está desacelerando, como você disse, em comparação desde janeiro aí desse ano até agora, pelo menos reduziu, né? A gente vai seguir acompanhando tudo isso. Obrigada, Pri. Obrigada.